aí, oitavo ano, tudo certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o período regencial, né? Dom Pedro I sai do Brasil, né? Abdica, na verdade, do trono, né? E deixa quem? Pedrinho, né? Pedro II para o quê? Criança ainda, né? Que não pode assumir o trono do Brasil, tá? Então se inicia o período regencial, ok? E vamos ter vários regentes até Dom Pedro II assumir novamente o trono. Então, gente, vão ter alguns partidos, né? Do Partido Brasileiro vai se originar o Partido Liberal Moderado e o Partido Liberal Exaltado, né? O moderado vai ser liderado por Diogo Antônio Feijó, que vai defender o que? Uma monarquia parlamentarista, uma centralização do legislativo, tá? Autonomia das províncias. Já o Partido Liberal Exaltado vai querer o quê? Defender as manifestações e reformas políticas, o fim do poder moderador, tá? Então, seria o quê? Acabou o poder moderador e vai ficar só quais poderes? Divisão de 3 poderes, Montesquieu, já falamos sobre isso lá no início do ano, né? Qual? Legislativo, executivo e judiciário, né? E também vai querer o quê? O federalismo, tá bom? E já o Partido Restaurador, que era o partido português, tá? No primeiro reinado, vai querer o quê, né? O seu líder vai ser José Bonifácio, tá? Vai defender a restauração da monarquia, uma monarquia forte, centralizada e nacionalista, tá? Esses serão os partidos. Vai se ter um período chamado de avanço liberal, tá? Que os partidos, né, liberal moderado, liberal exaltado vão estar, né, no poder, tá? Vai ter a trina provisória, que é a suspensão do exercício do poder moderador e do Conselho de Estado, tá? Vai determinar também a restauração do Ministério dos Brasileiros. Esse ministério só podia entrar brasileiros natos, tá? Nascidos aqui, tá? E vai dar anistia aos presos políticos do primeiro reinado, tá? Depois vai se fazer uma trina permanente, ok? Com a criação da Guarda Nacional, tá? Eram dados uma patente de coronel, tá? Para os grandes latifundiários de terra. E isso vai dar origem, posteriormente, ao coronelismo, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Vai criar também o Código de Processo Penal, de Processo Criminal, desculpa, tá? Que vai dar plena autonomia judicial às províncias, ok? Que vão ficar responsáveis por indicar os juízes de paz, tá? O ministro da Justiça vai ser o Diogo Antônio Feijó, tá? Vão se fazer também o ato adicional à Constituição de 1824, o que dizia esse ato? Extinção do Conselho do Estado e do Poder Moderador, criação do município neutro no Rio de Janeiro, tá? Manutenção da vitalicidade do Senado. Então, você entrava para o Senado, você seria senador até você o quê? Morrer, tá? Isso que é vitalidade. Criação de assembleias legislativas provinciais, substituindo os conselhos provinciais de pouca influência nas decisões locais, tá? Transformação da regência trina em regência una, eleita não mais pela Assembleia Geral, mas pelos eleitores nas províncias, descentralizando assim o sistema eleitoral do governo, ok? Então, gente, isso daí vai resultar o quê? No aumento muito grande do poder nas províncias, tá bom? Vai se ter também a
Una de Feijó, né? Que vai ser um período mais turbulento, um período que vão ter várias revoltas pelo Brasil, tá? A defesa, né? Ele vai defender o centralismo, ele vai ter o apoio dos progressistas e no final ele vai acabar renunciando, ok? E aí acaba o avanço liberal e começa o regresso conservador, tá? Vai ter a regência una, tá? Aí tá uma, mas é una, tá, gente? De Araújo Lima, tá? Que vai fazer uma lei interpretativa do ato adicional da Constituição de 1824, tá? Que será, o que vai falar esse ato, né? Vai fazer o fim das Assembleias Legislativas Provinciais, ok? Vai criar também o Colégio Pedro II, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, tá? Até hoje esse instituto funciona, tá? Vão criar um clube da maioridade, tá? E vão fazer o golpe da maioridade. Por quê, gente? Não tá tendo o quê? Uma figura, tá? Para se dar união, tá? Uma figura de unidade para o povo brasileiro, tá? E essa figura de unidade é dada por quem? Pelo rei ainda, tá? Porque os brasileiros nesse período ainda estavam muito ligados à figura de um rei, tá? O Brasil foi império, né? Então, por essa cultura, né, eles acabam dando o golpe da maioridade por causa de tantas revoltas nesse período, ok? Agora a gente vai falar sobre as revoltas. As revoltas regenciais. Os malês, né, revolta dos malês, uma revolta muito importante na Bahia, tá? Que os malês, eles são escravizados muçulmanos, tá? Eles são escravizados negros africanos que têm a religião muçulmana, tá? E eles vão ser influenciados pelo haitianismo. Professor, o que é isso? Se teve uma revolução no Haiti, tá? Onde a maioria da população era negra, que nem aqui. E aí tomaram o poder, tá bom? Dos brancos e expulsaram esses brancos. Então eles tinham medo de que essa influência do haitianismo sempre ficou dentro do período regencial como, assim, o maior medo, tá bom? E aí, para se ter uma nova república haitiana, tá? Então, o haitianismo foi a influência da revolta do malês e o principal medo desse período regencial, tá? Eles vão defender, claro, né, o fim da escravidão, né? Isso vai resultar em que a revolta ela vai ser desarticulada e vai ter muita morte, tá? Que das pessoas se envolveram nessa revolta, ok? Cabanagem, né? O termo cabano, ele é usado, né, para se referir à população mais pobre, tá? Essa política repressiva, existe uma política muito grande, tá? Repressiva contra os cabanos, tá? E eles acabam, né, tendo essa política de repressão violenta, né, das tropas regenciais. E aí, em 1835, chegam essas tropas regenciais que obrigam os revoltosos a se refugiar no interior. Organizando, os insurgentes retomaram Belém e proclamaram a República do Pará, tá bom? E aí, quando eles proclamaram essa República do Pará, chegou no Pará uma esquadra comandada, né, para reprimir violentamente a revolta, ok? Então, o resultado dessa revolta lá em Belém, né, foi da repressão violenta, tá, gente? Para vocês terem uma noção, estima-se que cerca de 30 mil pessoas foram mortas durante esse período dessa revolta da cabanagem, tá? E a Sabinada, né?
A Sabinada vai ficar conhecida como Sabinada por causa do seu líder, né? Francisco Sabino, ok? Que vai ser um médico e jornalista, tá? Eles são contra, na verdade, o recrutamento compulsório dos soldados na Bahia, tá? Existia um recrutamento compulsório, tipo, você tinha que ser recrutado, você tinha que participar das tropas regenciais e as pessoas, gente, o Brasil é imenso, as pessoas não se reconheciam como Estado só porque não tinha figura do rei como unidade, né, para dar essa unidade territorial, tá? Essa unidade de povo, tá? E aí eles vão se recusar, né, a esse recrutamento compulsório, ok? Vão defender a ideia de uma república, só que uma república até a maioridade de Dom Pedro viu que a imagem de um rei é muito relevante para o Brasil nessa época, tá? O resultado, gente, vai ser uma repressão muito grande da Guarda Nacional juntos, né, com os latifundiários, ok? Já a balaiada, né, vai ter uma miséria social, tá, muito grande no local, né, junto com a exploração dos latifundiários e a concentração de terras, né? Vão se criar dois partidos, vamos dizer assim, né? Os liberais, que são os bem-te-vins, e os conservadores, que são os cabanos, tá? Em 1838, o regente Araújo Lima derrubou os bem-te-vins e indicou o cabano Vicente Pires Camargo, desculpa. Tal fato fez com que os bem-te-vins se aproximassem das lideranças populares com o intuito de desarticular o governo cabano, tá? Que é o governo dos conservadores da província. Os insurgentes chegaram mesmo a tomar a vila de Caxias, ameaçando tomar a capital. Porém, o avanço do movimento e as lideranças populares acabaram se radicalizando, criticando a concentração fundiária e a escravidão. E os bem-te-vins, eles acabaram se afastando do confronto, tá? Então foi um confronto muito grande entre as pessoas, né, que estavam naquela miséria social, tá? Foram utilizadas, já foram usadas, na verdade, mesmo pelos liberais, né, pelos bem-te-vins, e depois, quando essa revolta começa a se radicalizar, né, querer criticar, na verdade, né, a concentração fundiária e querer o fim da escravidão, vai fazer com que os bem-te-vins se afastem desses revoltosos, tá? E o resultado vai ser a repressão do Estado e a ascensão de Duque de Caxias, tá? Duque de Caxias, ele vai por fim a essa revolta, tá? Esse conflito, usando de uma repressão muito grande, tá bom? E a Farroupilha, né? A Farroupilha vai ser em Santa Catarina, tá? Na região sul, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E ela vai se originar por causa dos altos impostos sobre a importação do sal, tá? E a concorrência do charque platino. O que é isso, gente? Para fazer a carne seca, né, a gente precisa salgar para a carne ficar seca, tá? Se aumenta o imposto do sal, como é que vai conseguir salgar essa carne toda, tá? E no sul, que faziam muitos, né, salgavam muitas essas carnes, né, também chamadas de charque, tá? Por causa dos tropeiros, né, que saíam de lá e iam levar essa carne, né, para vários locais no Brasil, tá bom? No interior do Brasil. E aí, a concorrência com esse imposto mais alto, né, esse aumento no imposto, vai ficar uma concorrência muito ruim para o charque brasileiro, né? Frente que o charque platino era muito mais barato, né, e estava entrando com muito mais facilidade, tá, no Brasil, por ser mais barato. E vai ter uma influência do Partido Liberal Exaltado, tá, que vai fazer, vai chegar e vai querer fazer
uma relação, né, com o federalismo, né, vai querer dar o federalismo, né, nesse local, e vai acabar difundindo também o republicanismo, tá, entre a população local. O líder vai ser Bento Gonçalves, tá, e também uma pessoa que vai ficar muito famosa nessa atuação também, né, famosa também na Itália, que já era famoso na Itália, é Giuseppe Garibaldi, tá? Que é um dos principais líderes da luta dos italianos sobre a dominação estrangeira, tá bom? E ele vai vir aqui lutar junto com Bento Gonçalves, tá? Lembrando também da forte migração dos italianos, por isso dos italianos para o sul, tá? Por isso também dessa relação também que começa a se ter, né? E por essa luta, tá? Por isso que Giuseppe Garibaldi vem pra cá, tá bom? E aí vai se fazer a República Catarinense, tá? Mas vai se acabar com esse conflito, né? E isso tudo vai resultar num tratado, tá? Que é a Paz de Ponte Verde, tá? Que o governo fazia uma série de concessões para o fim do conflito. Quais seriam essas concessões, tá? Anistia geral dos revoltosos, incorporação dos soldados e oficiais farroupilha ao exército brasileiro, com a exceção dos generais, em igual posto, devolução de terras confiscadas pelo governo aos revoltosos, assunção pelo governo das dívidas contraídas pelas repúblicas proclamadas, libertação dos escravizados que atuaram no conflito e a taxação do charque platino em 25%, tá? Então vai se ter essa negociação, né, que vai ser a Paz de Ponte Verde. Viu, gente, que estourou, né, revolta por tudo quanto é lugar, né, por causa, né, da falta dessa figura de unidade, né, para dar esse sentimento de unidade aos brasileiros, que era a figura do rei, tá bom? Depois vai ter o golpe da maioridade, né, já que ele vai começar a ser rei antes da idade apropriada, tá? Justamente por causa disso, senão o Brasil poderia ser diferente do que hoje a gente está vendo, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui. Beijão!